Boa noite aos queridos amigos do Brasil, aos nossos queridos amigos do Reino Unido. É com grande pesar que a gente não vai poder estar com o Lucas hoje, mas nós temos aqui uma surpresa maravilhosa, que é o André Luiz Vilar. Ele, com todo carinho, com toda a nossa gratidão, viu, André? Ele, na última hora, sim, a gente convidou e ele está aqui para falar do Cristo. Ele não mediu esforços e está aqui com a gente. Então, nós vamos ser muito agraciados com a sua palestra. E eu vou convidar a Elza para fazer a nossa prece. Por favor, Elza. Boa noite a todos. Para a nossa prece, a preparação da mensagem desse livrinho grande, A Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini, aproxima-se do Cristo. Não te sintas em abandono. O Cristo estará sempre próximo de ti, principalmente nos momentos de tormenta e de dor. Desde os primórdios da humanidade, o Mestre tem acompanhado de perto a evolução de todos os espíritos que aqui encarnam. Permite a aproximação do Nazareno. Vibra, pensa, sente, vive a boa nova do reino. Assim terás a companhia suave e amorosa do Cristo em tua vida. Recorda ainda as palavras inesquecíveis de Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Em Lucas 9:41. Então, aproximemos do Cristo através da oração. Lindo, lindo, linda essa mensagem. Pois é, vale a pena, porque são mensagens pequenas, um livrinho que tem no bolso, e que tem a riqueza, né, Ângela? Muito a lindo. Riqueza de quantidade, né, de qualidade. Verdade. Cada então, mensagem. Agradeço o convite da Ângela para elevarmos nosso pensamento a Jesus. E ele nos convida, aproxima-te do Cristo. Então, aproximar de Jesus através da prece, do pensamento tranquilo, como a água serena que corre em direção ao mar, atravessando montanhas, florestas, sempre à frente, perene, cantando as glórias da natureza. Ó Mestre querido, que bom que podemos ter-te em nossos corações, aliviando as nossas dores e os nossos fardos, como nos prometeste, Senhor, auxiliando-nos especialmente nos momentos de dificuldades, quando muitas vezes esquecemos de bater à porta do teu coração. Mas tu sempre abres, Senhor, nos auxiliando, nos aconchegando, nos abraçando, como filhos e filhas da alma. Abençoa-nos, divino amigo, nessa tarde, nesta noite, ou nesta manhã, para os irmãos que ouvirão amanhã, que todos possamos estar nessa concha maravilhosa de proteção, de amparo e de equilíbrio, que somente o Mestre Jesus, através dos seus emissários que cuidam do planeta Terra, nos cuidam também. Abençoe o nosso André, Senhor, que neste momento vai fazer para nós a tua imagem através de palavras, que possamos assimilar essa lição maravilhosa, possamos permanecer com ela, que tu permaneces conosco, Senhor Jesus. Assim, pedindo a permissão e o amparo, para o teu amor infinito estar conosco em nossos lares, o lar de cada um que aqui ouve esta noite, esta tarde, essa mensagem, que possamos, sob a tua proteção, Senhor, pedindo permissão para iniciarmos este maravilhoso evento que vai permanecer em nossos corações hoje e sempre. Obrigada, Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Elza. Linda prece. Então, hoje nós temos o André. Ele vai nos falar Jesus e nós. O André, ele é de família espírita, ele é de Itapira, uma cidade próxima de Campinas,
membro ativo, ele e a família toda, do Centro Espírita Amor, Perdão e Caridade, que foi fundado em 1901, olha só, um século de luz, né, levando os ensinamentos do Cristo. E depois a gente vai falar um pouquinho lá da casa, do Centro Espírita, mas nós vamos se adentrar na palestra, né, André? Será uma alegria. Com certeza. Então, a palavra é sua, meu querido. Muito obrigado. Para os amigos do Brasil, boa tarde. Para os amigos da Europa, incluindo uma boa noite. Que alegria em poder fazer esta palestra para o grupo Joana de Ângeles Spirit Society de Londres, na Inglaterra. Quando a Silvia, no dia de hoje, me mandou uma mensagem dizendo que o companheiro proposto não poderia, eu fiquei muito preocupado se iria atender estaria à altura deste convite, mas a espiritualidade amiga, sempre fraterna, disse: meu filho, nós não podemos deixar Jesus na mão. Mesmo que ainda não sentindo Jesus, nós devemos gradativamente trabalhar em seu nome. E hoje eu me sinto muito honrado pelo convite e por estar com os nobres amigos. A minha palestra é muito simples. Não encontrarão nenhuma revelação, nem tampouco nenhum motivo de novidades. É um bate-papo sobre Jesus e sobre nós. Eu tenho aprendido com os bons espíritos, na labuta do Centro Espírita, que Jesus é muito mais do que o nosso Senhor e o nosso Mestre. Jesus é uma força que personificou através da sua palavra, das suas atitudes, dos seus comportamentos perante a dor alheia. E Jesus sabia que os seus ensinamentos seriam modificados. Jesus sabia que seria mal interpretado. Mas Jesus sabia também que mais cedo ou mais tarde compreenderíamos a sua mensagem. O tempo foi passando. Estamos em pleno século XXI. Desde o século XVIII, nós já vemos um trabalho da espiritualidade, intuindo grandes homens, grandes mulheres, projetando o século atual. Nós somos herdeiros de gerações atrás que trabalharam muito em nome de Jesus. E a maioria deles nem sabiam que trabalhavam em nome de Jesus. Grandes foram os filósofos, os pensadores, os intelectuais, que vieram mostrar para nós a importância da legislação, das leis humanas, do comportamento reto, do entendimento que devemos ter, do respeito às semelhanças e às diferenças, o entendimento de que a minha pessoa não é mais importante nem melhor do que a pessoa alheia. E nesta corporificação,
da mensagem Rede Viva, estamos nós. Espíritos que temos a dádiva de estarmos no seio do Espiritismo. Não é obra do acaso nos encontrarmos hoje. Não é obra do imaginário estarmos hoje reunidos, levantando uma bandeira que eu julgo ser fundamental, que é a bandeira do amarmos, do respeitarmos e do praticarmos a caridade. E nesse contexto que o Espiritismo nos apresenta, vem a figura excelsa de Jesus. A Ângela, a Elza, aos amigos e às amigas que me ouvem neste instante, eu não tenho capacidade intelectual e espiritual para imaginar Jesus há 2000 anos. Eu não tenho espiritualidade para tanto. Mas eu confesso que em Francisco Cândido Xavier, eu encontrei esta ponte que me liga a Jesus. Esta ponte de humildade, humanidade, fraternidade. E quando o Chico falava de Jesus, muitas vezes algumas lágrimas rolavam dos seus olhos, como quem fala de um amigo. Quando eu falo de Jesus, eu falo do intelecto que eu aprendi com Jesus. O Chico falava como alguém que caminhou com Jesus. E o Chico me mostrou que é perfeitamente possível encontrarmos dentro de nossos corações esse Jesus. Jesus é muito lembrado e muito exaltado no momento da dificuldade. Perda de um ente amado, conflitos no casamento, dificuldades pais e filhos, filhos e pais. Aí é muito notório nós lembrarmos a figura de Jesus. Mas Jesus, ele deve ser lembrado também por nós em todos os momentos. Jesus é o co-criador da terra, como nos ensinou Emmanuel no livro A Caminho da Luz, pelas mãos de Chico Xavier. Jesus, que em eras recuadas chegou a um posto de conhecimento, de virtudes, sendo convidado a ser um Cristo planetário. E quando o planeta Terra ele teve a autorização divina para surgir, foi legado a Jesus, a plasmagem física e espiritual do nosso orbe. Jesus está conosco desde o início, pensando em cada detalhe, conferindo-nos cada momento, para que chegássemos hoje e pudéssemos desfrutar do que desfrutamos. É Jesus que nos planos maiores ausentou temporariamente da governança do nosso orbe para vir até nós. Numa família muito simples, aquele coração materno fantástico de Maria, aquele homem honrado e honesto, José. E naquela ida de Nazaré a Belém, vem Jesus num estábulo,
diante de uma manjedoura, colhido pelos animais, sendo acompanhado pela estrela com os reis magos. Toda a terra, naquele momento, estava num clima espiritual diferente. É interessante que os evangelistas não narraram quando que Jesus nasceu. Não deram uma data, um mês. E certa feita, um amigo do Chico perguntou a ele: Chico, eu tenho visto que muitas pessoas estão dizendo que Jesus pode ter nascido entre março ou abril. Outros estudiosos dizem que pode ser no segundo semestre, até outubro. O Chico olhou para ele e disse assim: olha, uma mentira não duraria tanto tempo. E nós vemos que o mês de dezembro, o mês que nós, os cristãos, consagramos a relembrar a figura amorosa de Jesus, nós vemos que os nossos corações se tornam mais generosos, mais afáveis, brandos. Parece que aquele acúmulo tóxico do ano todo temporariamente é deixado de lado. E vem aquela brisa renovadora convidando-nos a glorificarmos o nome do nosso Mestre Nazareno. Jesus, ele não quis mudar nada. Ele não quis acabar com o Império Romano, com os privilégios de Herodes, com as facilidades de Pôncio Pilatos, com os tetrarcas daquela época. Ele não pensava em acabar com a cultura egípcia, com a espiritualidade da Índia, com a intelectualidade de Alexandria. Não. Jesus, ele veio para tocar em nossos corações. Lucas, o médico grego que estudou medicina em Alexandria, que conheceu grandes mestres na Babilônia e conheceu Jesus, tendo em Paulo o seu referencial. E é interessante que muito do Evangelho de Lucas foi descrito pela nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. E Lucas conta de um personagem que toca muito o meu coração, Simeão. Simeão era um senhor com mais de 80 anos. 80 anos para aquela época já era um homem muito idoso. A senectude daquela altura era diferente da de hoje. Ele já havia passado por algumas gerações que desencarnaram e ele estava encarnado. E ele desejava ver Jesus. Ele desejava ver o Messias anunciado e proclamado pelos grandes anunciadores da vida de Jesus, contido no Velho Testamento, nos anúncios feitos pelos profetas. E quando ele tem a oportunidade de receber uma intuição de que Jesus, esse Messias, havia nascido, ele se depara com uma mulher muito bonita. Maria era uma mulher de uma beleza rara naquela altura, naquela época, e ela portava uma criança tão bela quanto a mãe. E quando aquele senhor, já bem idoso, ele pega aquela criança nas mãos, ele vê Maria, uma mulher simples, vê José, um senhor simples, e ele começa a indagar: mas como pode?
Uma criança sem uma herança, sem a proteção de um reino, sem um sobrenome abastado, como que poderá salvar o mundo, como anunciou Davi, Isaías e os grandes profetas de Israel? Jesus, com um olhar muito vivo, olha para Simeão. Jesus, desde que assumiu o corpo, ele tinha plena noção de quem ele era e do seu papel aqui na Terra. Ele não tinha o que ensinar. Ele foi o conhecimento absoluto desde criança. E ele bate por algumas vezes no coração daquele homem, daquele senhor. E aquele senhor devolve a criança e diz assim: eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E aquele senhor realmente morre. E conta Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, que conforme Simeão ia fazendo essas perguntas e Jesus batia rumo ao coração, Humberto de Campos diz que Jesus estava mostrando para Simeão que o seu trabalho não era num reino, era em modificar o coração da criatura humana. Alguns corações foram mudados ao conhecerem Jesus. Alguns corações foram mudados ao longo dos séculos. Outros corações, o convite é para mudarmos nesta existência. Mas muitos mudarão apenas no amanhã. Jesus, ele aguarda, paciente, tolerante. Chico Xavier dizia que a Terra, após o regresso de Jesus aos páramos celestiais, nunca ficou sem um representante. De 100 em 100 anos, veio um baluarte que caminhou com Jesus iluminar os nossos caminhos. E quando estamos em Uberaba, estamos no grupo espírita da prece, na comunhão espírita cristã, ou em Pedro Leopoldo, e vemos aquele magnetismo, a casinha do Chico, que hoje virou um museu, nós não temos dúvida de que há bem pouco tempo atrás, já que o nosso querido Chico desencarnou em 2002, nós tínhamos um companheiro que andou ao lado de Jesus, esteve conosco. Mas, igual Jesus, o Chico não procurou mudar as pessoas pelas palavras. Para mim, o Chico é o Espiritismo vivo. É o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns e, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele compreendeu tão bem Jesus que ele tinha em Jesus o seu referencial. Não perdeu a humildade, mesmo tendo políticos, artistas e empresários na sua casa. Não perdeu o entusiasmo quando chegou ao posto de ser o maior escritor da língua portuguesa. Não perdeu o brio, vendendo-se à vaidade, quando recebeu mais de 200 títulos de cidadania. É essa ponte que me liga a Jesus. É esta ponte que eu consigo, imperfeitamente, imaginar como não deveriam ser as noites em que Jesus passou na casa de Simão Pedro, na aldeia de Cafarnaum, próximo do lago de Genezaré. Foi nesta ponte que, imperfeitamente, eu imaginei Jesus na casa de Zaqueu, Jesus com Maria Madalena, Jesus com os apóstolos, com os discípulos.
É esse Jesus que me faz ter forças para todos os dias eu renovar os meus votos, compreendendo que eu não sou mais do que ninguém e nem melhor do que ninguém. Uma pessoa muito simples, todos nós somos. Posso estar revestido de um vocabulário rico ou de um sobrenome abastado, mas nenhum de nós, em verdade, é mais do que o outro. E Jesus, que poderia ter tido todas as regalias, abdicou de todas elas e nos ensinou que a evolução se faz da manjedoura ao Calvário. O público predileto de Jesus eram as nossas irmãzinhas prostitutas, que, não compreendendo a valorização do seu corpo, se entregavam a um ganho rápido. Jesus amava estar com os pescadores, pessoas iletradas, que não tinham um verbo correto e revoltados com o Império Romano que roubou-lhes a liberdade. Jesus adorava ensinar a Boa Nova na praça pública, nas aldeias. Onde ele poderia ir? Ele ia sozinho, com a sua comitiva, com uma parte dela, levar a Boa Nova, sem qualquer pretexto de formar um exército, ou sem qualquer ilusão de que a sua mensagem transformasse o mundo de um momento para o outro. Não. Jesus não quis isto. E ele nos diz: eu não vim destruir os profetas, eu não vim destruir os mandamentos, eu não vim destruir nada nem ninguém. Eu vim trazer a Boa Nova. A Boa Nova é um convite belíssimo que há mais de 2000 anos ecoa em nossos corações, apiedando-nos da dor alheia. E ele, de tempos em tempos, foi convidando corações amigos à Boa Nova. Quando Paulo, ainda Saulo, revestido de muito poder e de muita autoridade, de muita fama e de muito orgulho, tinha todos os títulos que um jovem de 30 anos sonhava em ter. Era uma mente polida no judaísmo, era um poliglota, era um homem formado nas melhores academias intelectuais da época. E foi ele que iniciou a campanha contra os cristãos. Mas Jesus, vendo o seu valor, foi às portas de Damasco e lhe convida ao trabalho. A luz de Jesus era tamanha que, quando Saulo viu Jesus, por alguns poucos dias, ficou cego temporariamente. É esse Jesus que ecoa em nossos corações, pedindo para nós termos paz no coração, calarmos o verbo, deixarmos a nossa verdade um pouco de lado, pararmos de tanta intriga e nos unirmos, nos somarmos, sem ilusão, sem fanatismo. Jesus libertou-nos quando João nos narra
conhecereis a verdade, e eis que a verdade vos libertarás. Jesus nos deu a palavra de vida eterna, não impôs, nem cobrou nada de ninguém. Foi o maior, sem querer ser o maior. Foi o ícone do que é se calar. Jesus contou Chico Xavier certa feita, e isto me levou às lágrimas, quando Emmanuel apresentou um quadro para o Chico, a Páscoa de 33. E quando Jesus fora preso, Jesus foi muito maltratado, até ser coroado com aquela coroa de espinhos, e até sob o Gólgota, com o madeiro em seus ombros. Conta o Chico que naquela noite em que Jesus ficou preso na mão de impiedosos soldados, de hora em hora, revezavam grupos para torturarem Jesus. Jesus não fez nada. Viu a perversidade do homem, calou-se. E o que me chama a atenção em Jesus é que quando ele está naquele momento de agonia na cruz, conta Humberto de Campos pelo Chico, que Jesus conversa com dois amigos espirituais, em que Jesus roga amparo para Judas Iscariotes, que vendo o que fez com o mestre, se suicida. E aquela outra frase de Jesus, que toca muito o meu coração, convidando-nos ao perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O ano de 2020 tem me ensinado tanto. O ano de 2020 tem sido um ano tão abençoado, em que eu estou tendo a oportunidade de refletir o que representa Jesus na minha vida. A importância que Jesus tem no meu dia. E eu percebi, para minha tristeza, que ao longo desses anos, muitas vezes, eu deixei Jesus na mão. Não por falta de recurso material, não por falta de agasalho no meu guarda-roupa, não por falta de tempo, mas por arrogância da minha parte, por orgulho, por vaidade. Eu contava a Ângela e a Elza, antes do nosso bate-papo, um fato de Chico Xavier. Chico Xavier, para mim, abaixo de Jesus, é o meu ícone maior. Tive a oportunidade de conhecer aquele homem quando eu tinha 7 anos de idade. E aquilo marcou minha vida. O Chico me ensina a ser humilde. O Chico me ensina a ser simples. O Chico me ensina a ser cristão. E eu me recordo que no ano de 1974, no dia 24 de outubro, o dia do aniversário de Itapira, o Chico esteve aqui recebendo o título de cidadania itapirense. E organizaram uma mesa num hospital aqui na cidade, uma mesa muito bonita, uma mesa muito farta, uma mesa que tinha muitas coisas, pessoas importantes do legislativo, do executivo, grandes empresários da cidade e da região. E de repente, cadê o Chico?
o Chico não está, o Chico saiu, não voltou. E começaram a ficar preocupados, porque é um hospital imenso. Imaginaram que o Chico havia se perdido pelos corredores. Quando foram atrás do Chico, ele estava com os doentes, no refeitório dos doentes. É isso que me faz lembrar de Jesus. São essas histórias que mostram para todos nós que tudo fica para trás. Mas o exemplo, ele é um grande condicionante para todos nós. O que falta no meio espírita e no meio cristão é vivermos mais Jesus. Nós temos muitos livros falando de ciência, de filosofia e de religião. Nós temos verdadeiros tratados de ciência, de medicina, de psicologia, de história. Mas e a fraternidade? E o respeito? E a alegria de, quando os centros estavam abertos, de trabalharmos com os bons espíritos? Quando Chico Xavier ia para o meio do povo, como Jesus também fazia isto, eles tinham um verdadeiro prazer de levantar uma mãe caída pela perda de um filho, de abraçar um pai saudoso de um filho, pais ou filhos saudosos dos pais. E nós, que segundo a visão de Allan Kardec, somos a terceira revelação, será que estamos sendo fraternos? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Advento do Espírito da Verdade, nós vemos uma mensagem do Espírito da Verdade quando, em Paris, na sua última frase nos disse assim: os espíritas possuem 2 mandamentos. O primeiro é amai-vos. O segundo é instruir-vos. Hoje, pela graça do intelecto humano, nós temos uma instrução muito boa. Mas e o nos amarmos? E nos respeitarmos? E o convivermos com aquele espírita que pensa e age diferente da gente? Todas as vezes que o Chico teve a oportunidade de ser perguntado se ele tivesse autoridade para colocar uma frase, qual que ele colocaria nos órgãos públicos, fóruns, tribunais, escolas, prefeituras, câmaras dos vereadores, o Chico, de uma humildade, o Chico usava Emmanuel, o André Luiz, para esconder a sua grandeza. Chico dizia assim: olha, eu não tenho esta autoridade, mas se eu tivesse, eu colocaria aquela frase de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A frase amai-vos uns aos outros não é de Jesus, mas o complemento é de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós falássemos isto todas as manhãs, nós evitaríamos tantas brigas na família, na sociedade, no centro espírita. Se nós calássemos a nossa vaidade, o nosso ponto de vista, sem perder o ideal, sem perder a honra e o princípio, nós teríamos um cristianismo totalmente diferente do que temos hoje. Nós teríamos um cristianismo mais unido. Não unido na padronização e na uniformização, não. Mas unido no desejo,
Quando nós vamos para aquela região do Triângulo Mineiro, em que encontramos a terra, segunda terra do Chico, terra de grandes homens como o Senhor Mariano, Eurípides Barçanufo, Maria Cantora, espíritos que corporificaram na terra e deram o testemunho. Nós vemos a alegria de sentarmos numa mesa e conversarmos sobre as verdades espirituais. Nós todos, sem exceção, somos aprendizes. Dia após dia, estamos aprendendo. Como eu aprendo? Quando eu dou um prato de sopa e vem uma criança e me diz assim, Deus lhe pague. Como eu aprendo? Quando eu sirvo um prato de comida e a pessoa diz assim para mim, obrigado. Eu não estou fazendo nada. Junto com um grupo de pessoas, nós somos formiguinhas. Num terreno tão farto. Que alegria em estarmos no Brasil, onde podemos abrir uma casa para servir sopa. Certa feita chegaram para o Chico com uma planta de uma casa espírita enorme. E falaram assim, Chico, esse departamento é para isto, aquilo é para aquilo outro. O Chico olhou. E o Chico perguntou assim, onde fica a comida? Se a casa espírita vai inaugurar às 10 da manhã, ao meio-dia já tem que estar entregando o alimento para o necessitado. Que alegria em sermos contemporâneos deste homem que se escondeu num corpo frágil. Certa feita, muitas pessoas imaginam que o Chico era manso. O Chico era manso, mas o Chico era prudente, sábio e duro quando precisava ser. Chico não era bobo. Chico não era manipulado, não. Às vezes a gente olha aquela carinha do Chico e imaginamos, não. O Chico era muito disciplinado e Emmanuel muito rigoroso com ele. E certa feita ele disse assim, eu já disse para Emmanuel, eu não trabalho para Emmanuel, eu não trabalho para André Luiz, eu não trabalho para Humberto de Campos, nem para o Dr. Bezerra, nem para espírito algum. Eu trabalho para Jesus. Onde Ele me manda, eu vou. Para quem que nós trabalhamos? Sendo que, na maioria das vezes, nem o nosso anjo da guarda nós sentimos. Nós trabalhamos para quem? Sob a orientação de quem? E uma outra história do Chico, para encerrarmos esta parte, para falarmos um pouquinho do centro, é interessante que foi um grupo de Franca, até o Chico, e disse assim, Chico, nós gostaríamos de te pedir para deixar de dar um pouco de cesta básica, parar um pouco com as peregrinações. Nós gostaríamos que o Senhor se resguardasse um pouco para trazer novos livros de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, novidades do mundo espiritual. O Chico ouviu, não disse nada. No final, que todos expuseram as suas opiniões, o Chico perguntou, Jesus escreveu algo? Eles foram unânimes em dizer, não. Pois então, meu filho, se eu tiver que ficar com o povo ou com a mediunidade, eu fico com o povo, porque médiuns tem muitos, oradores tem muitos, para com o povo são poucos. É esse Jesus que eu me propus, timidamente a falar nesta tarde aqui no Brasil e noite, aí, na Europa, na Inglaterra, na Europa de modo geral. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos entusiasme a nunca desanimarmos do bem, da senda do bem,
As pedradas aparecem, as perseguições surgem, mas Jesus está sempre conosco. Muita paz em nossos corações. Falar um pouquinho do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, de 14 de março de 1901. Muitas orientações do que nós temos na casa foram transmitidas pelo Chico ao meu pai, quando meu pai teve a oportunidade de visitar o Chico desde o ano de 1985. Temos aproximadamente 40 departamentos na casa. Estamos terminando o terceiro anexo, mais 2.000 metros de área construída. Temos a editora, a TV A Caminho da Luz, que eu convido aos amigos do Joana de Ângeles Spirit Society de Londres para se inscreverem no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nesta pandemia, paramos a sessão pública, tornamos todos os estudos online, o comentário do Evangelho, as palestras públicas, mas não paramos a desobsessão. Nem um dia, nem uma semana. Não paramos a distribuição de alimentos. Passamos no auge da pandemia a dar comida todos os dias. Mais de 600 pessoas passavam por aquela casa, em que um grupo simples, ainda buscando o aperfeiçoamento, reunia com esse propósito. Uma casa que todos estão convidados, quando puderem vir a Itapira, para estarem conosco. É a casa de Jesus, onde Ele nos empresta para trabalharmos. E eu, talvez de todos aqueles membros da casa, mais de 150 estudantes, sou mais devedor. Mas eu digo sempre a Jesus, graças te dou, Pai, por me permitir trabalhar em vossa lavoura. Obrigado pelo convite e espero ter tocado no coração de todos que puderam nos ouvir nesse instante. Muita paz. Nossa, André, eu aqui embarguei várias vezes, porque ouvir falar de Jesus realmente toca os nossos corações, né? O que seriam de nós se a gente não conhecesse Jesus? Eu fico sempre me perguntando aonde eu estaria se Jesus não tivesse presente na minha vida, se eu não tivesse permitido, porque ele sempre esteve, né? Então, realmente, muito obrigada. Foi maravilhoso, né, Elza? Muito tocante mesmo. Eu até escrevi, é tão bom ver um jovem falando sobre Jesus, não é? Não é? É Muito. tão bom quando você sente assim que tem esperança. O mundo tem esperança. Tem um caminho pela frente. Quando um jovem, como André, como meu filho, e tem outros jovens, até mais jovens ainda, né, como o próprio Lucas, falando sobre Jesus, é da gente sentar e ficar admirada e aprendendo, para que a gente volte um dia reencarnado e faça o mesmo. Verdade. Pense igual, Elza. Pense igual. Parabéns pelo trabalho de vocês. Com certeza, quando eu for no Brasil, eu vou visitar lá o Centro Espírita Amor, Perdão e Caridade. E poder aprender um pouquinho com vocês. E, o André, concordo plenamente quantos ensinamentos que o Chico deixou para gente, né? Quantas lições, não só no falar, mas no seu exemplo, né? E vai ficar para sempre, porque realmente ele viveu os ensinamentos do Cristo na íntegra, né? Para mim o Chico é muito difícil falar do Chico sem eu me emocionar, porque eu não tenho capacidade de compreender Jesus ainda, além do que eu estudo da vida dele. E o Chico, para mim, é o Cristo em miniatura aqui na Terra.
E é Ele que me ajuda a não achar que a oratória é alguma coisa, que os livros que eu já escrevi é alguma coisa. Não, é um rascunho no esboço de minha atual existência. Tudo é da espiritualidade. E eu digo sempre aos espíritos, olha, vocês me ajudam e eu ajudo vocês também. E eles perguntam humoradamente a mim, André, você realmente recebe a nossa ajuda, mas no que você nos ajuda? Eu ajudo vocês a desenvolver a paciência de ter uma pessoa tão teimosa, tão invigilante, e a gente dá risada e continuamos o trabalho com Jesus. Muito lindo, muito lindo. E aquela frase do Chico, que nós estamos com saudade de Jesus, e é verdade, né? Como é bom ouvir falar de Jesus. Nossa, realmente renova a nossa alma, nossa energia, né? Nos aproxima do Cristo. E é maravilhoso. E a gente só tem a te agradecer pelo que você nos proporcionou essa noite, apresentando Cristo para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que acham que o Cristo está muito distante, né? Então, foi, assim, maravilhoso sua fala, tocou meu coração profundamente, tenho certeza, tocou de muitos que aqui estavam, aqui a nossa Silvia, te agradecendo aí. Foi a Ponte que nos ligou hoje à tarde, à noite em Londres, Olha, à tarde aqui no Brasil. quando você falou que o mentor falou, eu falei realmente, como a gente, quando tem um propósito de falar, a espiritualidade auxilia, né? E a coisa acontece. Então é tão maravilhoso, e é essa fé que a gente tem, que ele não pôde, mas você pôde, e o trabalho foi feito, né? Quantos lares vão ouvir falar do Cristo, porque vai ficar gravado aqui no Facebook, e as pessoas vão poder ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Mas olha, a gente tem que lembrar de Jesus. Sim. Não de do André. Eu não sou nada. E não falo por humildade porque eu ainda não sou humilde. Uhum. É Jesus. É Jesus que tem que ser exaltado. Sim, sim. É Jesus, essa estrela lindíssima, que brilha todos os dias no alvorecer. É Ele que devemos render a nossa gratidão. Eu fui um instrumento, assim, dos mais pequeninos que Ele poderia se servir. Nada em absoluto, nada mais do que isso. É que o trabalhador, pronto, a tarefa que aparece na hora certa, os benfeitores caminham para aquele que está pronto para servir. Então, assim, não é que você nada é pequenininho, não, é um trabalhador, é uma enxadinha que está aí cavando e fazendo. Puxa vida! Eu acho que é muito importante a gente poder não negar a tarefa, em sabendo, não vou fazer aquilo que eu não sei. Mas você sabe, você fala muito bem de Jesus. Aqui, rapidinho, só para comentar, ontem eu vi uma palestra da doutora Vanessa Anceloni fazendo um estudo do body language, da expressão corporal de Jesus. Ela está na Boa Nova também, né? Quando o Zaqueu desce, ele chama Zaqueu, ele engata o braço com o Zaqueu e vai caminhando junto. Ele não foi nem na frente, nem mandou o Zaqueu na frente, ele foi junto, caminhando com o homem de uma vida. E daí? Olha que são maravilhosa. Então, que a gente lembre que o catador de papel, o lixeiro, que a Diari vai para o seu trabalho muito cedo, que todos são talvez melhor do que a gente. Que a gente tem que baixar o narizinho, baixar a crista e olhar nossos irmãos como Jesus olhava. Não vamos fazer igual, mas ele é um exemplo, né? Caminho, verdade e vida. Você sabe, Elsa. Muito obrigada, André, também agradeço, viu? Eu lembrei de uma história, se a Ângela permitir que eu conte. Sim, por favor, não vai embora, não pode contar. Eu me lembro de uma história do Chico. O Chico estava no Rio de Janeiro com um grupo de amigos.
e de repente avistou ao longo do caminho um varredor de ruas. E de repente o Chico saiu daquele grupo de pessoas e foi até aquele homem simples, conversou um pouquinho e retornou. A curiosidade humana era muito grande e os companheiros perguntaram: Chico, você o conhece? O Chico disse assim: olha, eu o conheço. Quando eu estava chegando perto, eu senti a prece dele. Conforme ele vai varrendo as ruas, ele coloca tanta fé no que ele pensa que todo o quarteirão se beneficia da prece dele. Se vocês soubessem da grandeza daquele varredor de ruas, vocês o cumprimentariam beijando seus pés. Nossa. E a gente despreza, menospreza, né? Olha só. Por isso que o Daniel fala do seu Xavier, fala da Dona Maria que faz tapetinho de retalho, com tanto carinho. Mãe, eles são artistas, eles são meus mestres, meus professores. No dia que o Daniel estava doente, o seu Xavier era um catador de papel, viu? Que está aprendendo a ler e escrever agora. Não, para não para o André, que acho que o André não sabe. E o seu Xavier gravou uma prece, ele é da igreja evangélica, mas ele gravou uma prece tão linda para o Dani me passou a prece. Se você visse a emoção dessa prece, saída de uma pessoa simples, das palavras trocadas, mas a energia da prece atravessou o oceano e chegou até mim. Nossa. Nós podemos fazer muita coisa. Se a gente vê, olha, dever e ouvidos de ouvir, né? Tem muitos espíritos iluminados no anonimato, né? Escondido num corpinho humilde, né? Que as pessoas não têm ideia de quem são. Tem a história do anjo guardião. O anjo guardião era um gari que cuidava de um quarteirão do bairro, né? Você já ouviu essa história? Não? Não. Então, o anjo guardião era assim, era um lixeiro, vamos dizer, um lixeiro, um gari, né? Que limpa a rua, tal. E aquele gari, como essa história do Chico aí, estava sempre feliz e cumprimentava os que saíam, que chegavam, que saíam, que chegavam. E um dia, foi dito para uma das pessoas, né, que provavelmente com relação ao espiritismo, que aquele é um espírito de altíssima envergadura, que estava por missão, para cuidar do quarteirão e das pessoas que ele amava daquele quarteirão. Nossa. Atendendo no formato de um lixeiro. Então, cada vez que eu vejo um lixeiro, o lixeiro é uma profissão digna. Né? Nossa, imagina se não existissem eles. Então, e no mutirão tem a pausa para o café, que agora todos os caminhões de lixo passam na rua do mutirão, que antigamente não. Depois que o mutirão se instalou. Porque as crianças, quando podem, né, agora não dá, levam o plastiquinho com a barra de cereal e uma garrafa de água. Para todos eles. E quando tem pãozinho feito lá na ONG, eles também ganham fatia de pão. Então, é um tal de passarem lá e ainda recebe um abraço das crianças. Não recebe assim, recebe um abraço. E que ensinamento! Né? Ensinamento para essas crianças a respeitar, né, Elza? Nossa, muito lindo. No dia que o André for lá para o sul, Curitiba, vai conhecer a nossa ONG lá, pequenininha, mas faz uma diferença na comunidade. Eu vou para aprender, quem sabe não implantamos algumas coisas aqui também. É isso mesmo. Eu te mando o projeto do mutirão, porque tem no Nordeste, tem várias cidades. O Daniel fez um projeto lindo que aplicava em qualquer lugar. Agora está aplicando em Santa Catarina. Muito bom. Simples, comunidade pela comunidade. Muito simples. Educação para criança, alfabetização, cesta básica normal e ensino profissionalizante para as mãezinhas, paizinhos não ficarem sem fazer nada. Mudar, melhorar. É simples, muito simples. E dá para ser feito. Mando para você. E apresentando Jesus, né, Elza, nesse trabalho. Sempre. Isso sempre. que é importante. Sempre. Que beleza. Isso mesmo. Que beleza. Então, mais uma vez, nossa gratidão. E vamos pedir para a Elza, então, fazer a nossa prece. A gente
importam. Nós temos tanta coisa linda na mente para pensar. Somos todos iguais perante Jesus. Ele nos ensinou exemplificando. Ele não só falou, mas ele foi pegar os pescadores mais simples, os pecadores, as pecadoras. Era com esses que Jesus convivia. Era para esses que Jesus exemplificava e levava o amor e o entendimento. E quem somos nós? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Com a oportunidade que nos chega de fazer o bem, de olhar o nosso irmão, a nossa irmã sem discriminação, abraçando em pensamentos todos aqueles que cruzam no nosso caminho, os vizinhos, os amigos, os próximos da nossa família, os chefes, os mais distantes, os amigos da casa espírita, os amigos das outras religiões, porque a nossa filosofia cabe em todas as religiões. Leva o ensinamento do amor, que é o filósofo, mestre, modelo e guia, psicólogo, professor Jesus. Quanto ensinamento nós podemos ter, quantos exemplos nós podemos seguir de bom de nosso Chico. Tantas pessoas maravilhosas que nos fazem meditar. O que estamos fazendo com a nossa vida, com o tempo que podemos realizar de bom dentro do lar e fora dele, através de pensamentos e de atos. Ó Senhor Jesus, abençoa neste momento a todos os nossos irmãos e irmãs, todas as famílias, todos os lares que nos ouvem neste momento, essa pequenina contribuição de carinho e de amor, falando sobre Jesus, levando Jesus nos corações, acendendo a divina luz do Mestre em nossas consciências, para olharmos no nosso interior e meditarmos o que eu quero para mim, para o meu espírito. Eu preciso melhorar, eu preciso perdoar, eu preciso tolerar, eu preciso compreender, eu preciso silenciar. Jesus querido, amigo divino de todas as horas, abençoe todos os enfermeiros, todos os médicos do mundo, todos os hospitais, aquela que limpa o hospital, desinfeta, é tão importante quanto o motorista das ambulâncias, quanto o médico que opera, é tudo da importância de Jesus. E neste momento, Senhor, em que estamos vendo os corações aflitos por conta desses momentos difíceis, esse tsunami do amado Covid, que Jesus possa auxiliar a trazer a paz e a esperança a esses corações, o fortalecimento aos irmãos dos hospitais. Assim pedimos pelos que estão nas prisões, pelos governantes, pelas pessoas que não têm teto, que perambulam nas ruas, por aqueles que não têm alimento, por todos os irmãos do mundo, Senhor, em necessidades, que o nosso amor possa enviar a eles um pensamento de luz, de esperança e de fé. Assim, querido amigo, após esses momentos de luz e reflexão, queremos pedir-te, Senhor, proteção a todos nós em nossas áreas, aqueles que laboramos em nome de Jesus, e que possamos ser a sua centelha, onde for possível, iluminando, Senhor. Sê conosco, divino amigo, sê conosco, amados benfeitores espirituais, anjos de guarda da humanidade. E com teu amor divino pedimos, Senhor, despede-nos da sua paz. Que assim seja, divino amigo. Gratidão. Que assim seja. Gratidão, Elza. Muito bom. Então, nós nos despedimos dos nossos amigos que aqui estiveram conosco, desejando muita paz. Mais uma vez, a nossa gratidão, André, a Silvia, Elza e todos aqueles que aqui estiveram conosco. Muita paz.